A paz no Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui nesta noite estão felizes por estar na casa do Senhor? Pode levantar a sua mão para dar glória e para dar aleluia, porque a presença de Jesus é real aqui neste lugar. Glória a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Grato a Deus também pela vida do nosso pastor Marcos. Deus abençoe de maneira poderosa. A nossa missionária Carla, que esteve me ligando e me fazendo o convite para estar pregando nesta noite. Deus abençoe. Queridos, abram vossas Bíblias. Livro do profeta Isaías. Louvado seja Deus. Capítulo de número 6. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sou grato a Deus pela oportunidade de pela segunda vez estar pregando nesta casa. Uma grande honra e alegria. Deus abençoe a cada um dos irmãos de maneira poderosa. Isaías capítulo 6, versículo de número 1. Assim está escrito na palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima deles serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar por um instante. Grandioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, eis aqui a Tua palavra que foi lida. Deus, fala conosco nesta noite. Abra o nosso entendimento para que possamos entender tudo quanto o Senhor nos fala nesta noite. Manifesta a Tua glória entre nós e cobre-nos com o Teu poder. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém e graças a Deus. E os irmãos podem se assentar glorificando e aplaudindo ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Glória a Deus. o texto na qual nós lemos se trata de uma experiência, uma visão do profeta Isaías, sendo essa experiência um marco em seu ministério. Por meio dessa experiência tem início a chamada de Deus na vida deste homem. Por que por meio dessa experiência, pregador? Porque experiência revela propósito de Deus. Experiência revela chamada. Experiência com Deus também revela promessa.
E quando falamos de experiência, falamos de um encontro. A Bíblia diz, na experiência de Abraão com Deus, revelou o propósito para a sua vida, pai de nações. A experiência de José para com Deus, isto é, os seus sonhos, revelaram o propósito para a sua vida, governador do Egito. A experiência de Moisés para com Deus também revelou o propósito para a sua vida, libertador do povo de Israel. A experiência de Paulo com Deus revelou o propósito para a sua vida, o maior missionário implantador de igrejas do Novo Testamento. Caiu fariseu e levantou apóstolo. As experiências com Deus nos levam à compreensão de que nós não somos nada. Experiências mostram a nossa fragilidade. Experiências que projetam pessoas não são experiências de Deus, mas experiências que projetam Deus na vida das pessoas. Essas são experiências com Ele. Sendo assim, a Bíblia nos dá respaldo para entendermos que experiências revelam propósitos, encontros revelam chamada. E a chamada de Deus na vida de Isaías veio num tempo em que a situação social e espiritual de Judá estava drástica. A chamada de Isaías é revelada a ele num período em que Judá vivia cerca de 3 crises diferentes, todas essas ao mesmo tempo. E isso é o que me impressiona nesse Deus, é que Ele não se limita aos acontecimentos externos para impactar e gerar a transformação no interno. Esse Deus não se limita ao físico para impactar no mundo espiritual. A chamada de Isaías é revelada a ele num tempo de crise, mas é no tempo de crise que Deus decide levantar profeta. E a primeira crise que Judá estava passando naquele momento era a crise política, pois um dos reis que mais foi amado e estimado pelo povo agora estava morto, a saber, o rei Uzias, sendo ele o rei que trouxe vários benefícios para a nação de Judá, podendo listar principalmente entre eles a prosperidade financeira para o povo e a segurança contra os inimigos. Qual nação não se alegraria por ter um rei que proporcionasse a eles a prosperidade financeira e a segurança contra os inimigos? Era um rei querido por todo o povo, justamente por proporcionar durante o seu reinado o poder de compra, facilitar a aquisição de bens e a liberdade de poder andar livremente pelas ruas da cidade, sem o perigo iminente de povos estrangeiros invadir e atacá-los. E após a morte desse rei, a crise e o luto começam a se estabelecer no reino de Judá. Judá então começa a passar pela sua segunda crise, sendo essa pior do que a crise política, a crise social, pois nos dias do profeta Isaías começa a se espalhar por todo o território uma grande exploração dos mais ricos contra os mais pobres, sobre a classe mais pobre. O número de homicídios estava subindo, injustiças nos tribunais e julgamentos, a violência estava começando a tomar conta de toda a nação de Judá e Israel. E o pior é que essa condição perversa de exploração, injustiças nos tribunais, homicídios, violências, estavam sendo cometidas por aqueles que se dizem povo de Deus.
Quando lemos o livro do profeta Isaías, podemos ver que todos esses pecados eram cometidos por aqueles que frequentavam o templo, ofereciam sacrifícios, realizavam festas para Deus, cultos para Deus, congressos para Deus, e isso era o que estava tornando o pecado do povo ainda mais grave, porque eram cometidos por aquelas pessoas que conheciam a lei de Deus. Era isso que estava tornando o pecado daquele povo ainda mais grave diante da santidade de Deus, porque eles viviam na lei, conheciam a vontade de Deus, não muito diferente dos nossos dias atuais, onde as pessoas estão se perdendo dentro do templo, onde estão se prostituindo, mesmo vindo no templo, onde estão trocando o noivo que é Cristo pelo amante que é Satanás, onde permanecem pecando, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Pregador, mas é normal o homem pecar. Desde a queda no jardim do Éden, tem pecado no mundo, é normal. Para ímpio é normal, mas para quem é crente, o normal é santidade. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Seja teu nome, Jesus. Então, nesse período de perversidade do povo, além da crise política, havia uma crise social no meio do povo. Desde as autoridades até mesmo aos servos, todo o povo de Judá estava entregue aos deleites do pecado e às injustiças sociais. E quando a gente pensa que acaba por aí, que não tem como piorar mais, o povo de Judá começa a passar agora por uma terceira crise, a saber, a crise espiritual, pois a nação havia se afastado de Deus, começaram a trocar o Senhor por ídolos, a presença pelo pecado, e o diagnóstico de Deus para o povo de Judá é tão severo, a ponto dele dizer no capítulo 1, verso de número 12, quando vocês veem a minha presença, quem pediu para que vocês colocassem os pés nos meus átrios? Isto é, na casa de oração, na casa que vocês oferecem sacrifícios, quem mandou vocês colocarem os seus pés aqui? E ele continua no versículo de número 13: não adianta me trazerem ofertas, pois eu odeio os seus incensos, não suporto as festas de vocês, as suas festas religiosas, pois o pecado de vocês estragam tudo isso. Os pecados daquele povo eram tão graves e numerosos, a ponto do próprio Deus comparar aquele povo e chamá-los de Sodoma e Gomorra, cidades essas que Deus destruiu por inteira pelos pecados que nela havia. Agora, pense na condição espiritual que estava Judá, a ponto do próprio Deus julgar a essa nação, compará-la como Sodoma e Gomorra, comparar o seu povo escolhido para ser santo e irrepreensível com as duas cidades que ambas os povos eram os mais pecadores, e o seu único destino foi ser destruído pelo próprio Deus. Então, Israel está vivendo essas três crises: a crise política, a crise social e agora a crise espiritual. E numa época como essa, marcada por crises e desafios, Deus separa um homem para ser o divisor de águas e ser o seu porta-voz para aquele povo
obstinado, pecador e rebelde. Nos tempos de maiores crises que podemos imaginar, Deus sempre vai levantar homens e mulheres tementes a Ele para fazer a diferença na nação. Por que não falar do contexto social da época do rei Acabe? Israel também estava vivendo um tempo de apostasia e trocaram a Deus por ídolos, mas Deus levanta um homem, a saber, Elias. No Êxodo, o povo estava cativo e agora clama por libertação, e Deus também levanta um homem, a saber, Moisés. No período dos juízes, o povo estava sendo escravizado e dominado por povos inimigos, mas Deus, como Deus é bom, Ele levanta um novo juiz para libertar aquele povo. Neste mundo, a humanidade estava condenada ao inferno, mas pelo amor dele, Ele envia Jesus. E nesta noite, eu vim como um profeta de Deus para lhe dizer que Deus pode levantar você nesse tempo de crise, para ser um divisor de águas nessa sociedade, para ser um divisor de águas e um norte para o povo brasileiro. Eu vim pregar para crente nesta noite que Deus vai levantar como um porta-voz dele, como um vaso nas mãos dele, para fazer a diferença nessa nação. Eu vim pregar para crente nesta noite que Deus vai levantar como um pilar para essa sociedade caída. E em nome de Jesus, eu quero profetizar que do meio dos crentes que estão aqui nesta noite, Deus vai levantar alguém como porta-voz para essa sociedade. Tem alguém que crê nessa palavra? Diante desse contexto caótico em Judá, o trono estava sem um rei. Isaías escreve que no ano da morte desse rei, ele tem uma visão do Senhor assentado num alto e sublime trono. E mesmo que o aclamado e estimado rei de Judá estivesse morto e o trono estivesse vazio, quando Isaías olha para cima, ele vê que tem um trono alto e sublime nos céus, que continuava ocupado pelo Senhor. Pelas entrelinhas do texto, Isaías estava dizendo: não importam as crises políticas que este mundo venha a passar, esquerda ou direita, certo ou errado, não importa a crise, porque tem um Deus que continua assentado em seu trono, tem um Deus que continua no controle de todas as coisas. Isaías continua dizendo: e as abas de suas vestes enchiam o templo. O salmista diz no capítulo de número 103, versículo de número 19: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reinado domina sobre tudo. Nada pode pegar esse Deus de surpresa. Tudo está no controle absoluto de suas mãos. Não tem crise econômica, crise política ou social, espiritual ou financeira. Não tem guerra, nem ameaça de guerra de nação contra nação, ou ideologias que podem pegar esse Deus de surpresa. Ele sabe de tudo, ele domina sobre tudo, ele tem poder para tudo, ele sabe e tem o controle de tudo. E os planos e propósitos desse Deus não podem se frustrar. Isaías continua descrevendo a sua visão. Por cima dele voavam os serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Temor
e com duas cobriam os pés, reverência, e com duas voavam a liberdade, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei dos exércitos. E agora que está o ponto principal deste texto, é que os serafins começam a proclamar: Ele é santo, Ele é Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas agora eu quero mexer com a sua mente. Pense numa época em que Judá vivia uma crise ao extremo, uma crise política, pois o seu rei havia morrido, uma crise social, onde a exploração e a violência eram extrema, uma crise espiritual, onde o povo havia trocado Deus por ídolos, o verdadeiro pelo falso, o certo pelo errado, a santidade pela inversão de valores. E numa época, num contexto como esse, Deus não poderia se apresentar ao profeta Isaías como Deus Todo-Poderoso, como ele fez com o pai Abraão. Está escrito no livro do Gênesis, capítulo de número 17, verso 1, que Deus se apresenta a Abraão como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é único. Mas para Isaías não, para Isaías Deus se apresenta como o Santíssimo, porque no hebraico não existe esse superlativo Santíssimo. Então é repetido: Santo, 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 por 3 vezes, como aquele que deve ser imitado por seu povo em santidade, dizendo assim que esse Deus é extremamente santo. Então perceba que em vez de Deus se apresentar a Isaías como todo-poderoso, aquele que tem a solução para todas as crises, ele se apresenta ao profeta Isaías como Deus santo, que deve ser imitado pelo povo. Mas por que, pregador? Porque o ponto principal de toda a crise que aquele povo estava passando era a sua rebeldia contra Deus. Não era a impotência do povo contra os inimigos, não era nenhuma praga enviada contra Judá, mas a sua rebeldia, o seu afastamento da presença de Deus. E ele estava chamando o seu povo a um compromisso verdadeiro com ele, principalmente com a sua santidade. Pecado para ímpio é normal, mas para quem é povo de Deus, ele chama a santidade, ele chama a ser santo, ele chama a ser puro, ele chama a ser lavado pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Então, perceba que Deus se apresenta a Isaías como o santo de Israel. E o que me chama a atenção na visão de Isaías é que o seu contexto era de crise. Para qualquer lado que Isaías olhasse, ele só via pecado e crise, pecado e crise. Vou olhar para ali, pecado e crise. Vou olhar para cá, pecado e crise. Isaías diz: eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Era uma nação tomada pela crise, mas aos olhos de Deus toda a terra estava cheia da sua glória. Isaías continua: eu vi serafins que voavam acima dele. A palavra serafim no hebraico tem por significado ardendo em fogo, e esses serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Isaías está vendo o caos, mas o anjo está olhando e está dizendo: eu estou vendo glória. Isaías está olhando
você está vendo errado, eu estou vendo glória. Você está vendo a morte, mas eu estou vendo a glória. Você está vendo a destruição, mas eu estou vendo a glória. Você está vendo o caos, Isaías, mas eu estou vendo a glória. Você vê a crise, Isaías, mas eu vejo a glória. O trono da terra está vazio, mas na visão de Isaías tem um trono que está ocupado no céu. E nessa visão Deus não mostra para Isaías o altar, Deus não mostra para Isaías, meu pastor, o fogo, Deus não mostra para Isaías a arca da aliança, mas Deus mostra o trono, porque o trono fala de comando, trono fala de autoridade. Isaías está dizendo: aqui na terra o trono está vazio, aqui na terra está sem controle, o pecado já tomou conta dessa terra, a violência já chegou ao ápice, mas eu tive uma visão do próprio Deus falando comigo: Isaías, avisa para o povo, a crise está grande, o pecado está tomando conta, o povo está se desviando, para vocês não ter mais jeito, mas eu te levanto hoje, Isaías, como meu profeta, no tempo de crise, eu levanto você para ser um divisor de águas. Pregador, e como é que Deus vê Isaías? Como é que Deus estava quando Isaías vê a ele? A Bíblia diz que Deus estava assentado, ele não estava de pé, porque a Bíblia diz que Deus só se levanta do trono quando é por causa do justo. Ele estava dizendo: enquanto essa terra está em crise, caminhando rumo ao inferno, eu estou sentado no meu trono, conversando com a Trindade. Quem enviarei a este povo para pregar o arrependimento, a pregar o perdão a este povo, enquanto a humanidade está se perdendo em caos? Deus está levantando um profeta para alertar o povo, e é aqui que eu queria chegar, porque Deus não se limita aos acontecimentos da terra para levantar quem Ele quer levantar, porque não é a terra que manda no céu, mas é o céu que manda na terra. Deus não se limita aos acontecimentos terrenos para usar profeta, mas é durante os acontecimentos da terra, é na hora da crise que Deus decide levantar um porta-voz, é na hora da crise que Deus decide chamar você, é na hora da crise que você pensa não ter mais solução para a crise moral e espiritual deste mundo, é que Deus envia você como um profeta para ser o norte para quem clama por direção. É na hora que tudo está desmoronando que Deus decide levantar alguém só para provar que Ele tem o controle na palma de suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Isaías vai até o templo e ele tem uma visão do Senhor. Judá estava em crise, mas Isaías vem ao templo. Judá estava desmoronando, mas Isaías vem ao templo. Judá estava passando por crises e dificuldades, mas Isaías vem ao templo. Judá estava se perdendo em pecados, mas ainda tem Isaías que estava vindo no templo. Esse mundo está desmoronando, se afundando no pecado e na imoralidade, vivendo uma crise espiritual, gente que não está mais querendo saber do verdadeiro evangelho. Mas eu creio que ainda tem Isaías em nosso meio, e assim como no tempo de Isaías, Deus estava conversando com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Note
sequência, e foi enviado, quem estava vindo no templo. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje Deus faz a mesma pergunta. O mundo está se perdendo, o mundo está em caos, o mundo está em pecado, o mundo está vivendo uma crise. E quem eu enviarei para ser um porta-voz dessa sociedade? Quem há de ir? Quem não se corrompe pelos padrões mundanos? Está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E há algo neste momento a se destacar: é que não dá para ser enviado sem antes vir até quem envia. Não dá para ser enviado sem antes ser chamado ao altar. Deus está dizendo: a quem enviarei? Você não precisa ter título para ser enviado, não precisa ser conhecido para ser enviado, só precisa de um coração ardendo em chamas pelo desejo de servir a Deus. Há cerca de 3 meses atrás, eu estava pregando numa igreja no estado de São Paulo, e quando eu cheguei ali, o pastor virou para mim e me perguntou: ei jovem, você é o quê? Você é pastor? Você é missionário? E eu disse a ele: pastor, pode me chamar de Jesus, eu sou um pregador, me chama pelo nome, pastor. Sim, mas e a sua posição? No que você foi designado para exercer? Não, pastor. Eu disse a ele: o nome é mais importante do que a posição. Por quê? Porque nome fala de quem eu sou e de quem Deus me chamou para ser. Nome fala do que Deus me enviou para fazer, e cargo fala daquilo que o homem reconheceu em mim por fazer. O Deus que me enviou para pregar não me enviou por causa de cargo. O Deus que me enviou para pregar não me enviou por causa de posição, mas cargo eu só tenho porque antes teve um Deus que me chamou, teve um Deus que me enviou, teve um Deus que por misericórdia e amor quis enviar. Ei, meu irmão, você não precisa ser reconhecido para ser enviado, você não precisa ter um cargo para ser enviado, não precisa ser reconhecido pelos homens, você só precisa ser reconhecido nos céus. O importante não é ser reconhecido pelos homens, o importante é Deus ver você fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu vou repetir uma segunda vez: o importante não é os homens verem o título que você tem na terra, o importante é Deus ver você exercendo o que Ele já te chamou para fazer. Pregador, agora eu quero ver onde é que está escrito que Deus já me enviou para fazer alguma coisa. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, verso 15: ide por todo mundo, ide e pregai o Evangelho. João capítulo 15, versículo de número 16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas o contrário, eu vos escolhi e vos designei para quê, Jesus? Para irem e darem frutos. Você não precisa de título para ser enviado, você não precisa de título para fazer a obra, você não precisa de título para anunciar o nome de Jesus.
Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou para nós, antes mesmo de nós as praticarmos. Ei, tem obras preparadas para você, só que a questão é que tem crente que pensa que fazer a obra é só ir e pregar o Evangelho. Não, meu irmão, pregar essa palavra não é fazer a obra por gosto próprio. Eu desejo fazer, eu desejo pregar. Não, pregar o Evangelho não é uma caridade para Deus. Pregar o Evangelho é uma ordem: ide e pregai. O que então, pregador? É ser enviado para fazer a obra, é dizer: Senhor, eu não faço nada, eu não sou nada e eu não posso nada, mas se o teu Espírito Santo me capacita para fazer, envia-me a mim. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas eu estou disposto a servir no que for preciso. Eu não sei falar direito, pregador. O meu português não é bom, eu não sei ler direito, não sei me comportar, sou tímido. Aí Deus vira para você nessa noite e te diz: mas ei, filho, você sabe adorar? Adorar eu sei, então adora, porque enquanto você me adora, o meu Espírito Santo te capacita. Enquanto você me adora, o meu Espírito Santo te dá dons espirituais. Enquanto você me adora, eu mudo o teu estado e te capacito a fazer a minha obra. Pedro escreve na primeira carta, no capítulo 1, verso 9: vós já sois o sacerdócio real. Todo mundo aqui pode trabalhar, todo mundo aqui pode ser enviado. Não seja aquele tipo de crente que diz assim: espera ser evangelista para começar a pregar. Não espera ser pastor para começar a aconselhar. Espera ser missionário para começar a fazer missão. Missão você pode fazer até na rua da sua casa. Espera se formar em teologia para começar a ensinar. Não, meu irmão, aceitou a Jesus hoje, amanhã já pode começar a pregar, amanhã já pode começar a anunciar que Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, e já pode ser levado a anunciar a palavra de Deus. Preste atenção no capítulo de número 6, versículo 5 de Isaías. Ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. Ou seja, em primeiro lugar, ele vê o rei e reconhece o seu pecado. Ele tem um encontro com Deus e confessa o pecado, porque só reconhece o erro e confessa o pecado quem tem um encontro com esse Deus. Em segundo lugar, Isaías diz: porém, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva do altar, que tirara com um tenaz, e com essa brasa tocou a minha boca. Ou seja, aonde foi confessado que havia o pecado, ele veio e purificou. Eis que tocou a minha boca, e a sua culpa será removida, seu pecado será perdoado. Em primeiro lugar, Isaías tem um encontro com Deus, e por estar diante da tamanha santidade de Deus, ele agora se vê perdido. Ai de mim, porque durante toda a história
está escrito, Êxodo capítulo 33, verso de número 20: não poderá ver a minha face, porque o homem que vê a minha face morrerá. Isaías está diante de Deus e ele confessa o seu pecado, porque só reconhece erro quem tem encontro com Deus, só reconhece pecado quem tem encontro, porque no encontro Deus revela caráter, no encontro Ele revela o profundo, no encontro Ele revela quem você é, mas revela quem você será. Aleluia. E em terceiro lugar, você é enviado. Graças a Deus. Glória a Deus. Confissão, perdão e direção. Você não precisa ser um doutor para ser enviado. O que eu preciso então, Jesus, é ter um encontro verdadeiro com aquele que tem poder para te lavar, para te purificar, para fazer a obra dele nesse mundo onde a perdição já está às portas, nesse mundo onde o certo agora é errado e o errado agora é certo, neste mundo onde não existem mais dois sexos, mas a pessoa pode ser o que ela sentir que é, nesse mundo onde as crianças já podem decidir sobre a sua sexualidade, nesse mundo onde os pais não têm mais domínio sobre os filhos, mas é os filhos que estão dominando os pais, a mídia tentando calar a voz da igreja, ideologias estão sendo formadas, porque estão se formando crentes fracos, crentes meninos que estão se acovardando. Há poucas semanas atrás, nas Olimpíadas de skate feminino, uma brasileira que usou a linguagem de sinais para dizer que Jesus Cristo salva, cura e liberta, correu o risco de ser punida na competição por expressar apenas um ato religioso. Mas por quê? Quem está por trás de toda essa perseguição? Satanás, porque melhor do que ninguém ele sabe que só a igreja nessa terra tem o poder de Deus para impedir e frustrar os seus planos. Só a igreja tem o poder de Deus para acabar com essa baixaria de Satanás. E diante dessa situação está faltando um crente que diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, pois eu estou disposto a entrar nessa batalha pelo teu reino. Nessa geração de iniquidade está faltando Isaías em nosso meio, alguém que tenha coragem de combater os padrões deste mundo, alguém que vá na direção contrária deste mundo e de Satanás, a dizer: há um Deus que é soberano, o certo ainda é certo, errado ainda é errado, pecado ainda é pecado, santidade ainda é santidade, e tem um Deus do céu que vai voltar para buscar a igreja. Isso é ser enviado por Deus, é fazer a obra de Deus, é estar disposto a botar a cara para bater pelo reino de Deus. Se coloque sobre os seus pés neste momento e eu encerro agora. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Isaías se dispõe a levar a palavra do Senhor para o povo de Judá, mas antes disso ele confessa o seu pecado. Sou um homem de lábios impuros, ele é purificado e perdoado. Ei, quer ser usado por Deus, quer ser enviado por Deus, confessa e larga o pecado. Quer ser enviado por Deus, confessa e larga o pecado. Quer ganhar almas para o reino, confessa e larga o pecado. Quer poder de Deus para vencer as tentações, o diabo e a carne,
santa e de pecados confessados, quer ser enviado, confessa, larga o pecado, anda em santidade, porque antes de Deus te enviar, Ele vai te purificar, vai te ungir, vai te usar e vai te preparar. Se tem crente Isaías em nosso meio, abre essa boca para dar glória a Deus. Feche seus olhos neste momento. Vamos orar e eu encerro agora. Que Deus possa achar graça em nós, para que possamos ser enviados a fazer o seu reino. Deus poderoso, eterno e amado Pai, eis aqui a tua palavra que foi pregada, que essa palavra possa achar lugar no coração de cada um dos irmãos. Meu Deus, eu lhe peço de uma maneira especial, queima o desejo no coração de cada um dos irmãos, a queimar pela tua palavra, a queimar pela obra missionária, a queimar pela vontade de servir a Deus. Inflama-nos com o teu poder, e que possamos sair daqui nesta noite, a cada dia, com vontade de ser cheio da tua presença e de se encher da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E graças a Deus. E a igreja aplaude e glorifica ao nome do Senhor.